Eu sou Lúcia Harasembi, da DNA de Vendas, e hoje eu vim responder algumas das perguntas que vocês mandaram para a nossa campanha de Natal. Foi um número muito grande, nós selecionamos 10. Vamos lá? Então, uma das perguntas, do Alexandre Ribeiro. O que podemos esperar para 2019? Já de imediato, com as transformações sociopolíticas e econômicas de nosso país. Quais seriam as nossas percepções de mudança de foco? Bom, Alexandre, nós da DNA estamos acreditando que 2019 vai ser um ano muito bom de vendas. Nossas projeções são de dobrar o faturamento em todas as operações. É natural em todos os governos, no mundo inteiro, que governos de direita que fazem uma ação de diminuição do Estado, quando você diminui o Estado, você fomenta a iniciativa privada e gera espaço para mais emprego, para mais renda, uma velocidade e um giro econômico mais forte. Nós estamos acreditando muito nisso. Na verdade, a gente já começou a fazer as mudanças agora, no último trimestre de 2018, esperando um cenário muito positivo. Assisti algumas palestras de alguns economistas também, que têm uma mesma visão, um cenário bastante otimista, porque a economia é cíclica e está no momento também de virada de um ciclo positivo. Se não acontecer nenhuma crise internacional, comércio da China, Estados Unidos, alguma coisa muito grande, o Brasil vai ter um grande ano no que vem. Para nós, a gente já teve um grande ano em 2018, esperamos que 2019 ainda seja melhor e desejo o mesmo para vocês. Vamos para a próxima? Macielbi, de Souza. Peguei vários não seguidos, e agora? Como não deixar o desânimo me derrubar e seguir focado na busca das metas? Macielbi, isso acontece com todos os vendedores. Às vezes aqui na empresa também, quando a gente não vende, assim, qualquer um a gente começa a ficar meio estressado, todo mundo fica meio estressado. Eu costumo dizer que o humor das pessoas depende das vendas, né, das empresas. Então, assim, quando a gente toma muito não, tem que refrescar mesmo a cabeça, tem que dar um basta, dar um giro, mudar o mindset, entender, assim, o que está acontecendo. Porque às vezes quando a gente fica muito ansiosa, eu tenho isso. Em algumas épocas que eu fico muito ansiosa, fico uma semana, 2 semanas sem cair nada, sem vender nada de projeto, eu começo a ficar muito ansiosa e percebo que o meu processo de vendas, eu falho na pesquisa, sou superficial, não desço muito por causa da ansiedade. Então o não, ele acaba gerando ansiedade e a ansiedade nos deixa não entender completamente o cliente, que torna a nossa solução, né, a nossa apresentação de solução não tão atrativa. Acho que quando a gente recebe muito não, a primeira coisa é entender que o não é para si, que o não é para uma proposta de valor, que é para o que você vende. Porque muitas pessoas levam o não para a própria personalidade, né? Trazem para si. E aí baixa a estima. E quando você tem uma baixa de autoestima, né? Isso dá um desânimo pior. Então é trazer, não personalizar, não trazer para si e erguer a cabeça, levantar, corrigir. Quando a gente está recebendo muito não, alguma coisinha a gente tem que fazer de ajuste. Vamos para a próxima. Rony, ele pergunta pra gente, minha imobiliária trabalha com diferentes linhas de produtos e cada linha apresenta uma jornada de compra diferente. É recomendado eu fazer um funil diferente para cada linha? A gente sugere funis diferentes quando existem, sim, jornadas diferentes, mas não são trabalhados pela mesma equipe. Quando você tem uma mesma equipe, o mesmo vendedor, tendo que operar 2 funis, ele não vai operar, vai dar algum bug em algum. Nós que somos vendedores, eu me considero uma vendedora, eu abro o meu funil, eu abro o meu pipeline e eu tenho que ter uma visão global do meu dia, de como é que estão os meus deals, os meus negócios. Eu fico muito ligada nisso e vejo a minha equipe também fazendo isso, a equipe dos meus clientes fazendo isso. Então, quando você tem que entrar em 2 ferramentas, isso dificulta. Então, se os teus vendedores que vendem esses produtos, se eles são os mesmos, a gente não aconselharia você ter 2 funis. A não ser que sejam produtos muito distintos, você precisa fazer controle. Eu colocaria uma tag e ainda assim eu manteria um funil. Agora, se são vendedores diferentes, vamos supor que você trabalha com Minha Casa Minha Vida, você tem corretores do associativo e você tem produtos médio-alto, que de fato são jornadas diferentes, são até corretores com perfis diferentes. Se você segmentar a equipe, sugiro fortemente que você faça 2 funis para controlar a análise de crédito, as variáveis que são importantes em cada produto do mercado imobiliário. Quando é que a gente também aconselha imobiliária a ter 2 funis? Obviamente que o funil de vendas é muito diferente do funil de locação. Se você faz gestão e administração de locação, são funis distintos, ok? Próxima pergunta. Cleide Ledo. Qual o melhor roteiro para fazer um planejamento estratégico para vendas complexas? O melhor roteiro para fazer o planejamento estratégico de uma empresa de vendas complexas é começar com o objetivo,
desdobrar esse objetivo por produto ou por segmento do que você pretende alcançar e, a partir daí, desenhar as estratégias que você vai precisar para vender. Estratégias de marketing, estratégias de prospecção, estratégias de equipes mesmo, de canais de vendas. É um desdobramento do teu objetivo de uma maneira muito simples. Eu pego muitas empresas que não têm planejamento estratégico. Planejamento estratégico não é uma coisa complexa. É você pensar onde é que você quer chegar e como é que você vai chegar lá. Então, se você chegar isso em vendas, eu quero faturar, sei lá, 15 milhões. Como é que eu vou faturar 15 milhões? Eu vou faturar 5 milhões nesse produto, 5 naquele, no B e 5 no C, por exemplo. Como é que eu vou vender o A, o B e o C? Quantas pessoas eu vou precisar para vender? Quanto eu vou investir em marketing? Meu marketing eu vou investir em quê? Em marketing digital, em eventos, em offline, em outdoor, não sei, em qualquer mídia offline, mídia que a gente chama, né, de marketing outbound. O que eu vou fazer? Eu tenho que pensar nisso e isso é um planejamento estratégico de empresa. Agora, quando você fala como me planejar para vendas complexas, a gente na DNA tem uma metodologia própria que a gente leva muito a sério, né? Ter um entendimento do cliente antes de visitá-lo, visitar sites. Se for uma empresa de capital aberto, a gente lê o relatório financeiro, vê despesas de sales and marketing, G&A, gerais e administrativas, para sentar para quem você vende, um diretor, um CEO, e conversar na língua deles. Se você for falar com um diretor de TI, também falar a língua dele, né? Então, vendas complexas requer um entendimento do negócio, um entendimento do perfil da pessoa que você vai conversar, para você adaptar a tua linguagem, né, e a tua apresentação, e compreender sem pré-julgamentos a necessidade do cliente. Vendas complexas é construção de solução. Você não tem... Vendas complexas não é um produto pronto. Você vai compor módulos, vai compor soluções. Isso requer um entendimento profundo. Quanto melhor o entendimento que você tem da necessidade do cliente, melhor vai ser a tua customização de solução e maior é a sua chance de ganhar o negócio. Assim que a gente faz também, estamos aí nessa batalha também. Próxima pergunta. Fernando Oliveira. Qual o melhor argumento para convencer o cliente quando o nosso preço é superior ao concorrente e temos produtos similares? Essa pergunta é uma pergunta que me fazem muito. Eu costumo dizer assim, olha para você agora, teu tênis era o mais barato da loja, o teu sapato era o mais barato da loja, o relógio que está no pulso era o mais barato quando você comprou, o brinco meu aqui era o mais barato? Óbvio que não, a gente não compra por ser mais barato, a gente compra o mais barato quando a gente não percebe a diferença. Quando você fala produtos similares, eles são similares em que grau? Porque às vezes eles são similares, mas um tem uma funcionalidade ou tem um design, tem alguma coisa que o diferencia e agrega valor e justifica a diferença de preço. Então o melhor argumento para você vender quando você tem concorrentes, até com preços menores, são os diferenciais do seu produto, do seu serviço aplicados ao negócio do cliente. Aquilo que gera valor, que agrega, que faz diferença para ele. A DNA não vende preço, a DNA não é a empresa mais barata para palestra, para consultoria, para workshop. Nós não trabalhamos com desconto. Todas as nossas operações a gente é muito duro com essa questão de desconto, porque a gente sabe que o nosso serviço tem valor. Nem todos os clientes que a gente interage entendem o valor do nosso serviço. Então a gente compreende que ou a gente está errando em mostrar esse valor para os nossos clientes quando a gente perde uma venda, ou de fato ele não valoriza aquilo que ele está contratando e um serviço de um valor agregado menor o atende. Então não seria um perfil do cliente para o nosso negócio. Então assim, a questão da similaridade são os diferenciais. Se o cliente, você não consegue mostrar a diferença, obviamente a pessoa vai comprar o mais barato, assim como você faria e eu também. Okay? Flávia Cristina da Silva. No processo de vendas, como vocês organizam o pré-vendas? Esse contato prévio é inserido no CRM? Se não, a partir de qual momento ele vai para o CRM do vendedor? Flávia, nesse caso, depende muito do número de leads que você gera na tua operação. Quanto maior o número de leads que uma empresa gera, maior a necessidade dela ter um pré-vendedor para qualificação. Quando você gera poucos leads, os vendedores têm tempo de fazer essa qualificação e ir do início ao fim. Costumo dizer assim, quando você gera poucos leads, é um futebol de salão. O campo é pequenininho, ele consegue correr rápido. Quando você gera muitos leads e a equipe é maior, você tem um futebol de campo. É difícil o vendedor pegar a bola na defesa e ir até o ataque. Então o pré-vendedor ele traz a bola para o meio de campo. E ele pega ali do meio de campo para frente, às vezes pega já lá
na área, é muito mais fácil fechar, ele fica muito mais produtivo. Com relação ao CRM, depende das ferramentas que você usa. Se você tem uma ferramenta de automação de marketing boa, que já faz uma qualificação, você trabalha só com levantadas de mão e leads qualificados com uma taxa de conversão boa, você pode passar direto da automação de marketing para um CRM. Se você tem pré-vendedores e o teu volume de leads é alto, é aconselhável que você tenha uma ferramenta entre o CRM e a ferramenta de automação. Por quê? Quando você tem um grande volume de leads, existem ferramentas especializadas que permitem que você gere maior produtividade do pré-vendas. E aí ele tem uma visualização e uma cadência de atividades e e-mails que os CRMs ainda não alcançaram. Nem os melhores, nem falando em Salesforce, falando em Pipedrive, os maiores CRMs aí do mercado brasileiro, eles não alcançaram ainda as funcionalidades do pré-vendas que as ferramentas específicas para pré-vendas têm. Ok? Espero que tenha ficado claro para você. Como manter o meu time feliz e realizado e dobrar o faturamento da minha empresa em 2019? Giovana, eu também quero saber essa resposta, viu? Na verdade, manter um time feliz e realizado em vendas é aumentando produtividade. Se você aumentar a produtividade de vendas do seu time, obrigatoriamente eles vão vender mais. E quem vende mais, ganha mais na área comercial, né? Então, acho que uma coisa está bem ligada com a outra. O vendedor fica feliz quando ganha dinheiro. Se a gente aumentar a produtividade, aumento de produtividade se dá ou com aumento no conhecimento ou com o uso de tecnologia. Não tem segredo. Produtividade é verdade para a agropecuária, é verdade para a agroindústria, é verdade para a indústria automobilística, é verdade para vendas. Então é com ferramentas e conhecimento. Se você gerar isso e a tua equipe vender mais com os mesmos recursos, aí dobrar o teu faturamento, ou você não crescer em gente na mesma proporção que você vai crescendo no faturamento, eles vão estar felizes, porque quem vende mais ganha mais. Uma pergunta. Fabiola Pessini. Vocês têm dicas de como vender no período de férias em janeiro? Quando eu li tua pergunta, Fabiola, eu fui ver de qual segmento você era, porque varia, essa resposta ela tem variações de acordo com o segmento que o cliente atua. E eu vi que teu negócio é imobiliário. Negócios imobiliários, eles realmente chegam em dezembro e janeiro, a procura espontânea cai em muitos aspectos. Cai porque as pessoas, em geral, estão mais focadas em festas, em família, em viagens de férias. Mas eu tenho muitos clientes da área imobiliária que já bateram recordes históricos de vendas no mês de janeiro. Agora, não é uma demanda espontânea, é uma demanda que precisa ser ativada pelo marketing, com criatividade, tirando assim, os clientes da zona de conforto, fazerem eles, quem está na cidade ou mesmo quem está viajando e recebe as suas ativações, diz, pô, vale a pena, é uma oportunidade, é gerando oportunidades. E para isso não precisa simplesmente queimar preço, mas gerar algum benefício que seja perceptível e verdadeiro para ativar um cliente que naquela hora não seria o foco natural dele. O mês de janeiro costuma ser um mês muito bom para a gente também na área de consultoria, porque a gente ativa clientes muito fortemente em dezembro e janeiro. A gente não para as nossas campanhas de AdWords, de Face, de Insta, fica tudo rodando e assim, os poucos clientes que vêm, muitas empresas, muitos concorrentes param. Então, se você não parar e ativar a tua demanda, você tem uma chance grande de continuar vendendo bastante, ok? Márcio dos Santos Ferraz. Como motivar uma equipe com muita experiência de mercado? Márcio, a natureza do vendedor é voltada para aspectos financeiros. Eu costumo dizer assim, se a pessoa não gostar muito de dinheiro, não for ambiciosa, tem atividades mais simples. Para você manter um nível de cortisol e adrenalina que a gente tem na área de vendas, de altos e baixos, é porque você tem que ter ambição e objetivos realmente maiores. Então, manter uma equipe experiente, motivada, são bons produtos, são produtos que realmente estão de acordo com o que o mercado, com o que os clientes precisam, num preço justo. Se é um produto melhor, com preço mais alto, não tem problema. Se é um produto mediano, com preço mediano. Se é um produto inferior, o preço também tem que estar abaixo. O preço tem que regular com o produto. E assim, e dando chance de eles aumentarem o volume de vendas ou gatilhos. Eu gosto muito de trabalhar com gatilhos. Se você vender, bater a meta, ultrapassar a sua meta, o percentual de comissão é maior. Se eles já são experientes, é um pouquinho mais de energia, é uma cenourinha a mais aí, né, para nós que somos experientes, nos motivarmos a correr ainda mais para conseguir resultados melhores. E, obviamente, campanhas de endomarketing e de reconhecimento, elas sempre são bem-vindas mesmo para pessoas experientes.
Então, campanhas com viagens, campanhas com jantares, coisas que têm um valor simbólico, não só o valor financeiro, né? Pesquisa de Insight Sales esse ano que a MeTime fez, trabalha bastante esse aspecto, que as empresas que mais vendem, elas utilizam-se de benefícios não monetários, mas poucas empresas fazem uso desse tipo de campanha. Então, aí fica a dica. Bom, tem mais? Vamos para a próxima pergunta. Marcos Ruiter. Como montar um processo de vendas matador? Marcos, eu penso nisso há 20 anos, mais ou menos, que a minha cabeça fica pensando nisso. É mais ou menos como você perguntar assim, né? Assim, como construir uma casa linda. Eu gosto muito da comparação de um processo de vendas a um projeto. Eu falo de uma residência porque ele é tangível. Poderia ser um projeto de qualquer coisa. Um processo de vendas é todo o caminho que tem que coincidir com a jornada do cliente, que ele tem, que é uma ciência, que é comportamento do consumidor, com as tuas estratégias de marketing totalmente integradas às estratégias de vendas. Então, não tem uma resposta objetiva e genérica. É você casar, de fato, integrar o comportamento do teu consumidor, a jornada dele, as tuas ações. Desde que ele reconhece que ele tem um problema ou que ele não reconheça, mas alguma coisa já está incomodando ele, eu ativar isso de alguma maneira, fazer ele perceber esse problema de uma maneira mais ampla, para que ele busque informações, e na hora que ele vá buscar informações, você ter essas informações disponíveis. Na hora que você pergunta para o Google qualquer coisa aí na área de treinamento de vendas, consultoria de vendas, vendas puro, a gente é resposta, porque a gente quer participar com o nosso cliente em todos os níveis dos anseios, das angústias dele, para a gente vender em todas as fases. Então, à medida que você vai aproximando o comportamento do consumidor, que é uma ciência, a tua estratégia de marketing, né? Eu falei da busca de informação, de avaliação de alternativas, dar argumentos que comprovem o valor da tua solução, ter uma equipe preparada para negociar, para apresentar, para fechar, com materiais bacanas, com PowerPoints legais, com pitches de vendas legais que convencem, com naturalidade. Isso é importante, eu escuto muitas calls nas nossas consultorias, e empresas multinacionais, muitas vezes profissionais, fazem calls com ritmo não legal, com vícios de linguagens que não transmitem segurança daquilo que eles estão falando para os clientes. Então, acho que vale a pena aprimorar isso. Mas, uma vez que você case tudo isso, entendendo esse processo, construindo a tua estratégia de marketing baseada nisso e a tua estratégia de vendas. Botar isso em ferramentas tecnológicas, quando você traz essa estratégia para automatização, você consegue fazer isso aprender com os teus dados. Não tem uma resposta pronta. Na medida que você projeta, você vai adaptando em função dos teus indicadores até que fique uma maquininha azeitada e que realmente seja um matador. E é o que a gente faz não só na nossa empresa, mas nos nossos clientes também. Bom, as nossas 10 perguntas terminaram. Mas tá tão bacana o nosso bate-papo, vocês foram tão bacanas, a campanha gerou tantas perguntas que eu vou dar 2 perguntas bônus para vocês, ok? Vamos lá? Que acabou. Vou ler ali agora. Como engajar o lead na qualificação para evitar no-show? Esse é um problema também. Qual é a tua taxa de conversão, de agendamento de reunião e realização de reunião? Quanto você perde aqui? Tem empresas que perdem 10%, tem empresas que perdem 20%, tem clientes que perdem 30%, 40%. E quando você percebe isso na tua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é explodir os funis e olhar as diferenças entre os teus sales reps, entre os teus vendedores. Quando você olha essa diferença, você vai perceber que alguns convertem no mesmo negócio, na mesma empresa, muito mais que outros, e que isso se repete mês após mês. Por quê? Realmente existe uma abordagem, existem formas de você engajar. Primeira delas, sempre que possível, passe do SDR direto para um sales rep. Crie uma rotina na tua empresa de gerar a reunião assim que o lead entra, o SDR entra em contato e passa para um sales rep, porque aí na hora que o cliente está interessado, ele já engaja numa reunião, isso reduz bastante a tua taxa de conversão, de perda, né, na conversão de reuniões. Outra forma de você fazer isso é valorizar a reunião. Os seus sales reps estão todos ocupados, estão com a agenda lotada hoje, não vai dar para marcar nenhuma call para hoje, só dá para marcar para amanhã ou depois. O nível já cai, né? A gente sabe que, especialmente em side sales, a velocidade é muito importante, muito importante no retorno para o cliente. Se você não consegue passar na hora, valorize a reunião.
ele vai falar com um especialista, vai gerar insights para o negócio dele, vai valorizar essa reunião e dizer que esse profissional que está com a agenda lotada, ele vai destinar um horário para ele, que se ele não puder participar, que ele avise com antecedência, porque ele vai prejudicar, deixar o cliente com o sentimento que é importante para o cliente. Não é assim, estamos agendando aqui, você falar com ele amanhã, e a gente vê muitas coisas assim, vamos lá bater um papo com ele, e aí você não valoriza a reunião, ele está achando que não é nada, e aí ocupa uma hora ali da agenda, 40 minutos, do teu sales rep, que vai ficar desocupado naquele momento, ou vai usar esse momento não para reunião, né? Para outras atividades. Segunda pergunta bônus. Qual é a diferença entre indicadores e métricas de vendas? Eu gosto bastante dessa pergunta. Para quem não assistiu minha palestra no Summit de 2016, 2015, acho que o Summit de 2015 eu palestrei sobre métricas de vendas. A palestra está no SlideShare e está também online pela RD. O que é uma métrica? Métrica é uma medida. Se você pegar assim, qual é a sua altura? Eu meço 1,68 m. Isso é uma métrica, é uma medida. O quilograma é uma medida de massa, o newton é uma medida de peso, o metro é uma medida de unidade de distância, metro quadrado de área. Isso são medidas, são métricas. Indicadores é quando você relaciona métricas. Quando você fala assim, quando você põe duas unidades de medida, vamos supor, quando você fala assim, quilômetros por hora, velocidade já passa a ser um indicador, porque eu relaciono o quilômetro, a distância, à unidade de tempo. Então isso é um indicador. Por exemplo, em vendas, falamos de uma maneira genérica, agora vamos para a venda. Quando eu falo assim, quantas reuniões ele fez? Né? Quantas reuniões você fez? Eu fiz 30. Eu faço 30 reuniões por mês. Ou faço 30 reuniões por dia. Quando tem uma unidade de tempo associada, você já está falando em indicador. A métrica, ela é a unidade pura. E ela passa a ser um indicador quando ela está relacionada a uma segunda dimensão. Claro, uma coisa é quanto eu vendi, mas quanto eu vendi quando? Na semana, no mês, no dia, qual é a minha frequência? Ou quando falou assim, eu fiz 30 reuniões de 45 agendamentos, aí viram indicadores. Os indicadores são métricas correlacionadas. Tá claro a diferença? Bom, é isso que a gente tinha de campanha de Natal. Desejo de coração que vocês tenham uma noite excelente com as famílias de vocês. Natal é uma data bem de família. Para mim tem um significado bem especial. Eu sou cristã, então para mim é o nascimento de Jesus e é uma comemoração muito grande. Para quem não tem a mesma fé, mas participa em família, que vocês tenham também uma noite bacana, abençoada aí. Que 2019 seja um ano de muito sucesso, de muitas alegrias e muitas realizações para todos nós. Um abraço.